vive colocando grilos na minha cabeça. Qual foi agora? E ontem vi um corte do Oswaldo Pascoal dizendo que o Crespo é pior que o Zubeldia como treinador. É melhor o Crespo ou o Zubeldia? São diferentes. São diferentes, eu posso te dar o meu pitaco. Eu acho muito parecidos. É que um é mais sanguíneo, vamos dizer assim, no caso do Zubeldia. Não, treinador de campo e bola. Eu acho parecido. Eu acho bem parecido. Parecido, você acha? Não acho do ponto... tá saindo o Zubeldia, vai chegar um cara aí que vai revolucionar. A outra questão que o Arnaldo coloca, ela é diferente, né? Bom, olhando para o mercado e tal. É, sim. Né? Não, mas Ok. assim, se você tivesse Mas de escolher, tá qualidade. na sua frente o Zubeldia e o Crespo, pra mim, sinceramente, Tenho dúvida, sabia? tanto faz. Acho que são bem parecidos. Os números são parecidos, de um e de outro. Com circunstâncias diferentes. Com detalhe, né? Tem uma coisa que é estranha do caso do Crespo, que é o que vai assumir. O time que ele mais dirigiu foi São Paulo, na vida inteira. Então. Toda a carreira dele. Esse acho que é um dado importante. A favor do Zubeldia. Sim. Né? É aquilo, Massini, eu acho que talvez o que estivesse acontecendo com o Zubeldia era um pouco a imagem dá murro em ponta de faca, né? Então, a coisa pela divisão da torcida, pela questão do ambiente e tudo mais, até um ponto que ele mesmo chegou e falou, isso aqui eu nunca vi, São Paulo e Vasco. Mas, por isso que a gente sempre fala, uma coisa a convicção ou a constatação que é hora de trocar o treinador. Essa é uma situação que eu acho que o São Paulo talvez não tivesse se o Zubeldia não tivesse tomado a frente dessa ideia. E a segunda, para qualquer troca, é quem? Tem alguém melhor? Por exemplo, na troca do Rogério pelo Dorival, sim, para aquele momento... Aí que tá, boa pergunta. Quem mais treinador para vocês, Rogério Ceni ou Dorival Júnior? Cara, depende, né? Então, mas Menzi. Mas eu acho o Dorival ainda, mas olha... Em termos de repertório, treinamento, talvez... Não, mas... nesse caso não, tô falando geral. Então... Se você pegar um aspecto, esse que você citou, para mim o Rogério é melhor. Mas se você pegar o cômputo todo... Então, eu acho que aí... é mais vitorioso. Eu acho. Sim. Mas também claro, tem 200 cara anos a mais. Tem muito mais tempo Então, de carreira. mas aí que tá. Hoje o Bahia não contrataria... Hoje não. No início do projeto... O Dorival. Grupo City, ele não contrataria o Dorival. Contrataria o Rogério, porque ele tá pensando... Agora, Ascensão. o depende sempre tem que estar no... Claro. Qual que era o momento do São Paulo? Acho que o depende também influencia pela opção ao Crespo. Para dar um... Ele chega sem um desgaste gigante que o Zubeldia... Só para dar um exemplo sobre isso que depende muito, vamos supor que o Diniz estivesse no mercado. Ele seria um nome para o São Paulo para esse momento? Não. Mas você vai dizer que o Diniz é um técnico ruim? Não, o cara foi campeão da Libertadores Não é outro ruim. dia. É o momento. O que o Pascoalzinho me fez pensar era na capacidade de ambos. Isso, né? exatamente. Por isso que aí circunstâncias estão aí. Interrompeu, Arnaldo. Né? Não, eu acho que essa é uma boa... Eu acho que vocês estão tocando uma discussão boa, porque o Zubeldia era visto por muitos, inclusive muitos são paulinos, como o grande problema do time, que é a troca de treinador... Técnico ruim. Exato. Técnico ruim, que evidentemente ele não é, E né? a troca vai transformar o técnico ruim que fica 15 jogos invictos na Libertadores. É um técnico a tal ruim. frase, troca por qualquer um, que pior não vai ser. Isso aí, Essa frase é exato. O vaziozão que tá... Primeiro eu falei o medão. Tem vaziozão na redação. O vaziozão que tá dando agora é um tá no vaziozão. Vaziozão. É um vaziozão. E eu falei, pode ser o Crespo, se confirmado for, poderia ser outro. Se o São Paulo não trabalhar melhor, e não é o técnico nem a comissão, se o São Paulo não trabalhar melhor no segundo semestre, o presidente, o diretor, os jogadores, o departamento médico e tal, o São Paulo vai correr risco de rebaixamento do mesmo jeito e o São Paulo não vai se classificar nas Copas. Simples assim. O treinador hoje no São Paulo, e sabe qual que é o mais interessante? É pegar os treinadores da era Casares e os seus aproveitamentos. Agora, todos muito parecidos. Para mim, evidentemente, tem um momento de decisão de troca
agora, que eu acho que era um momento duvidoso. Em alguns outros momentos existia certeza para a troca e outros momentos foram completamente precipitados, como a saída do Crespo para a entrada do Rogério. Aquilo é uma precipitação absurda. Absurda, só porque o técnico, Rogério, estava vago, estava disponível e é o Rogério Ceni. E lembrando... naquela ocasião também porque o Crespo estava mais ou menos no lugar que o Zubeldia está agora. Inclusive, na tabela estava muito perto. Sim, mas não existia um maçarico, né? Não existia um maçarico na época. Existia. É que as redes sociais eram menos raivosas, a gente estava saindo da pandemia. É por isso. Então não tinha estádio, não tinha essas coisas todas. Mas a dúvida tinha. O sair tinha da muita pandemia, gente falando a que o cara expectativa era o sair da pandemia com a volta do público paulatino. O São Paulo vai sair dessa situação porque ele já tinha saído das Mas tinha uma divisão muito severa da torcida na ocasião. Não era a mesma coisa que acontece agora. Porque agora as redes sociais são mais raivosas. Acho que é isso. E lembrando que o São Paulo, em volta aí desse monte de questão física, estará de novo trocando a sua metodologia com um novo preparador físico. Se esse cara vai se enquadrar, se vai melhorar os jogadores, se vai piorar, se vai estourar jogador, a gente não sabe. Olha, eu vou mas falar vem uma nova metodologia do... Que, aliás, foi um bom ponto talvez a melhor coisa da comissão do Zubeldia tenha sido a preparação física. Bom ponto. Antes que a galera grite, as contusões do São Paulo são pouquíssimas do ponto de vista musculares. Né? Exato. São contusões, traumas, joelho destruído. Torção, enfim. Fala não, o Massa. Oi? Fala. Não, eu não quero me arriscar, eu não quero passar vergonha depois. Porém, me cabe dizer que a tendência, eu não vejo melhora para o São Paulo não, hein? Com mudança de técnico. Pelo contrário, eu vejo piora. O único alento que eu vejo seria a questão do ânimo, da metodologia que muda. De dar volta de alguns dos principais jogadores. Aí o Zubeldia também teria isso, né? Então, esse é o ponto que eu ia chegar para fechar o T aqui, ó. Ia chegar lá, quando eu estou caminhando para fechar aqui, ó. Ele teria um time melhor e condições melhores na volta, na parada, se os jogadores voltarem. Então, agora o São Paulo tem uma nova metodologia, começar um trabalho do zero, com 13 dias para trabalhar, provavelmente sem esses jogadores no campo ainda. Perfeito. Entendeu? E fazer o time jogar. Mas com 8 jogos por mês. Um copinho cheio vai ter talvez uma coisa que não teria com o Zubeldia, que é uma tentativa de unidade torcida-time. Isso vai ter. Sim, acho que esse é o porque aquela coisa da arquibancada dividida, rede social dividida, no mínimo um mêsinho ali de paz, 27 dias, você dá pro... Perfeito. Essa é a grande... Pelo menos você dá pro... ponto positivo. Então a gente chegou à conclusão que o São Paulo trocou o treinador para ter 15, 20 dias de paz com a comunidade. É um pouco isso. Para ver o que acontece depois. Aproveitando, já que você falou em redes sociais, o Bruno Elias fala o seguinte aqui, uma mensagem que é para mim, uma mensagem interessada a mim. Então é boa a mensagem. Nada, detonou. Peraí, deixa eu ver aqui. O Tirone achou que as redes sociais surgiram ano passado. Que pateta, ele diz, sobre mim. Bruno, é bom essas horas que a gente... oportunidade de ensinar alguma coisa às pessoas. Vou falar rápido para você, Bruno Elias. Você pode ler, procurar na internet que tem, inclusive estudos de como as redes sociais se transformaram demais de antes da pandemia para depois da pandemia. Como virou um ambiente muito mais raivoso, como virou um ambiente de muito mais gente falando, como virou um ambiente, por exemplo, que muita gente foi para o YouTube para fazer canal sobre assunto que for, e como esse tipo de comunicação transformou a sociedade. Então, você pode ver, tem estudos sobre isso, viu, Bruno? Não só torcidas de futebol. Não é só achismo meu ou não sei o quê, não só torcida de futebol, em todos os aspectos. E sim, o cenário, quando o Crespo estava como técnico de São Paulo, era um cenário de divisão, porém, a gritaria das redes sociais era menos raivosa. Isso é fato. Inclusive, sobre esse assunto, sobre como as redes sociais se transformaram e mudaram nos últimos anos, é tema de vários estudos, você pode aí acompanhar. E desculpa aí, a aula de graça, não precisa cobrar, não estamos cobrando nada. Tá tudo sendo tá mudando bastante rápido, muitas coisas. O que a gente viveu na redação do Lance já é um mundo que é completamente diferente. Eu sou um exemplo vivo disso, comecei meu canal na pandemia. Quem é sempre um professor para nós, fala. Dá para tempo de falar rapidinho? Claro. O Thiago está
Por que não... Ainda não foi anunciado o Crespo, né? Boa. Por quê? Isso que eu queria falar. Essa é a pergunta. Por quê? Porque, na verdade, eu falei em tom jocoso, achava que eu estava brincando, mas não. O Crespo tem um empresário, como qualquer um, mas tem um advogado, além do staff. Uma coisa é, 1 ano e meio você vai ganhar tanto, beleza. O time é esse, não vai contratar ninguém, beleza. Tá, quantos caras da comissão técnica? 5, beleza. Agora vem as cláusula por cláusula. Bônus para não sei o que lá, para classificar. Atrasados. Passagem de ida e volta para Argentina, quantas. Isso. Aliás, porque a galera, de novo, foi exatamente assim quando o São Paulo contratou o Crespo pela primeira vez. O São Paulo fechou e até anunciar trazer o Crespo, demorou porque ele tem gente que olha tudo. E os atrasados também foi no verbal, né? Tal, não sei o que lá, então vamos diluir. Mas então. é isso. Enquanto não tiver o checklist de todos os pontos, ele não vai assinar e não vai ser anunciado. E se só louco faria isso depois de acontecer o que aconteceu com ele, né? Qualquer um faria a mesma coisa. Bom, olha, o homem que é um... Então é isso, galera. Com o Zubeldia vai ser uma nova comissão técnica. Com o Zubeldia, não, desculpa. Com o Crespo vai ser uma nova comissão técnica. O que eu acho? Na época do... O que eu acho talvez um pouco assustador. Na época do Crespo, não sei se vocês se lembram, o São Paulo tinha muita lesão muscular. Esse ano não é muscular. É lesão de tipo... de entorse, algo do tipo assim. Não é lesão de muscular. Eu tenho medo, cara, que essa nova comissão técnica, a gente não sabe como fisicamente eles vão... Qual é o trabalho deles físico, se eles são de puxar mais do atleta ou não. Não sei se vocês se lembram. Na época do Crespo lesionava muito. Hoje, eu acredito que o Crespo possa melhorar o time, pode. Eu acho que defensivamente, inclusive. O São Paulo tá levando... levou 3 só do Vasco, cara. Então acho que defensivamente 2 do Mirassol. Então acho que defensivamente pode ser o melhor time. Pode ser um time mais forte, né? Defensivamente. E o São Paulo precisa somar ponto, cara. O São Paulo tem 12 pontos, precisa chegar a 45. O São Paulo precisa tem que fazer 33 pontos. O São Paulo precisa de 33 pontos. Então, a meta do São Paulo no Brasileirão é essa. É difícil fazer? Cara, eu acho que dá pra fazer. E o foco do São Paulo tem que ser no mata-mata. Acho isso. Mas eu gosto do Crespo. Eu não acho ele muito melhor do que o Zubeldia, mas eu acho ele um bom treinador. Pelo menos foi muito bem aqui no São Paulo por um bom período de tempo. Depois o São Paulo começou a empatar muito, tal. O São Paulo não perdia, mas também empatava muito e tal. Então é isso, essa é a minha opinião. Isso é de vocês, comenta aí. São Paulo vai brigar pra não cair ou não vai, qual é a opinião de vocês? E se o Crespo vai melhorar o time ou não vai, valeu? Todos crescem pra Banda Esporte, link aqui na descrição. Tamo junto.